eu sou a professora de Física Beth Carvalho e esse é o meu sinal. O tema de hoje é campo magnético. Esse tema está no PET 4 do terceiro ano de Física do Ensino Médio, na semana 2. Na aula de hoje, iremos compreender a noção de campo magnético ao redor de um ímã e seu mapeamento através do uso de limalha de ferro. Saber que em cada local da Terra existe uma diferença entre a direção norte-sul geográfica e a direção norte-sul magnética, denominada de declinação magnética. Compreender como o magnetismo do planeta pode ser utilizado para orientação e localização. Compreender as propriedades magnéticas da matéria através do estudo dos materiais paramagnéticos, ferromagnéticos e diamagnéticos. Vamos lá? Campo magnético. Para a gente compreender o que é campo magnético, primeiro vamos imaginar qual é a noção de campo. O que seria campo? Bem, lá no primeiro ano, quando vocês iniciam seus estudos de física, desde o primeiro ano, você ouve falar em forças. São vários tipos de força. E a gente vem estudando esses vários tipos de força durante os 3 anos, durante todo o ensino médio na física. Bem, existem na natureza 2 tipos de força, que são forças de ação à distância, que são chamadas de força de campo, e forças de contato. Então, qual é a diferença? As forças de contato são aquelas em que o agente causador da força, ele tem, como o nome mesmo diz, entrar em contato com o corpo que vai sofrer aquela ação. Se eu quiser segurar um objeto, eu tenho que entrar em contato com este objeto para segurá-lo. E as forças de campo são as forças que agem também à distância. Elas não agem só à distância, mas elas agem também à distância. Então, o que seria campo? Qual é o conceito de campo? Campo é uma região de interação onde pode aparecer uma força. O primeiro campo que a gente estuda na física é o campo gravitacional. Então, o que seria o campo gravitacional? Campo gravitacional é uma região em torno de uma massa, onde, se eu colocar uma outra massa, vai aparecer uma força de origem gravitacional, que vai ser sempre de atração. Por exemplo, em torno da Terra existe uma região de interação onde tem o campo gravitacional terrestre. Se eu coloco uma outra massa, eu, por exemplo, ou qualquer objeto, vai aparecer uma força gravitacional que vai ser sempre de atração. No caso, a gente conhece aí, trabalhou com a força-peso. Vimos também campo elétrico. O que é campo elétrico? É uma região em torno de uma carga elétrica, uma região de interação, onde, se eu colocar uma outra carga elétrica, vai aparecer uma força de origem elétrica. E essa força, ela pode ser de atração, se as duas cargas tiverem sinais contrários, ou de repulsão, se as duas cargas tiverem mesmo sinal. E o campo magnético? Campo magnético é uma região em torno de um ímã. É uma região de interação em torno de um ímã, onde pode aparecer uma força magnética, uma força de origem magnética que pode ser de atração, posso ter aqui uma força de atração, ou pode ser também uma força de repulsão. Nós vimos que polos de mesmo nome se repelem. Polos
de nomes diferentes se atraem. Então, campo é a região ao redor de um ímã na qual ocorre um efeito magnético, fazendo surgir uma força magnética que pode ser de atração ou de repulsão. A intensidade do campo magnético no exterior do ímã é maior nos polos. Se a gente pensar em campo magnético e campo elétrico, nós vamos ver algumas diferenças. No interior de uma carga, o campo elétrico não existe, o campo elétrico é zero. E ele vai reduzindo a sua intensidade da superfície da carga até regiões mais afastadas. No caso do campo magnético, na parte exterior dos ímãs, ao se afastar do ímã, o campo magnético ele vai ficando menos intenso. Porém, ele vai ser mais intenso nos polos e esse campo magnético vai existir também no interior do ímã. Temos um conceito de domínios magnéticos. Então, nos materiais magnéticos, como nos ímãs naturais, o campo magnético é o resultado do alinhamento de um grande número de domínios magnéticos. Então, são pequenas regiões, cada uma com um alinhamento magnético próprio, com um polo norte e um polo sul. Quando esse material está imantado, esses domínios magnéticos, eles vão se alinhar todos no mesmo sentido. E aí nós vamos ter um polo norte e um polo sul bem definido. Linhas de campo ou linhas de indução são linhas imaginárias que vão representar o campo magnético. Essas linhas de campo representam o vetor campo magnético e a gente pode perceber que, primeiro, as linhas não se cruzam. As linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. O campo magnético pode ter a sua intensidade representada pela densidade de linhas de campo. Como assim? No local onde as linhas de campo estão mais unidas, mais próximas umas das outras, a intensidade do campo magnético é maior. À medida que vai se afastando do ímã, essas linhas de campo vão ficando mais afastadas e a gente pode perceber que a densidade é menor, então a intensidade do campo magnético vai ser menor. As linhas de campo, elas vão ser representadas também no interior do ímã. Podemos perceber que as linhas de campo estão saindo do polo norte em direção ao polo sul e dentro do ímã, essas linhas, elas continuam o seu caminho nesse interior e no interior do ímã fecham esse ciclo, indo de sul para norte. Então, aqui dentro, teremos também várias linhas de indução, indo de sul para norte. As linhas não se cruzam. Então, como eu disse, onde a densidade é maior, onde elas estão mais próximas, a intensidade do campo vai ser maior. Então, a gente pode observar que na parte externa do ímã, a intensidade do campo magnético é maior nos polos e depois vai se afastando. E no interior do ímã, a intensidade desse campo magnético também é maior em relação aos pontos externos. Vetor campo magnético. O campo magnético é uma grandeza vetorial. Portanto, além da sua intensidade, tem uma direção e um sentido. E o vetor B, vetor que representa o campo magnético, ele vai ser sempre tangente às linhas de campo em cada ponto desse campo. Lembrando, entrando no polo sul, saindo do polo norte.
Cada um desses desenhos vai representar a agulha de uma bússola se for colocada nas proximidades deste ímã. Lembrando, uma bússola, ela vai ter um polo norte, que vai ser atraído pelo polo sul magnético do ímã, e um polo sul, que vai ser atraído pelo polo norte magnético do ímã. Então, essa representação no desenho é a representação do vetor campo magnético e é como ficaria uma bússola em cada um dos pontos deste campo em que ela fosse colocada. Bem, se nós utilizarmos limalhas de ferro, o que são limalhas de ferro? É o ferro, é pozinho de ferro. Se utilizarmos limalhas de ferro, nós conseguimos perceber que essas limalhas, elas vão se orientar de acordo com as linhas de campo. Então, se a gente verifica essa imagem anterior, temos as linhas imaginárias que representam o campo magnético. Se verificarmos esta outra imagem, o que nós temos aqui é um ímã em forma de barra. Está sendo mostrado o seu polo norte e o seu polo sul, e as limalhas que forem colocadas próxima a ele vão fazer desenhos onde podemos ver aqui praticamente o mesmo desenho, a mesma representação que nós temos, né, saindo aqui do norte e entrando no sul. Claro que aqui a gente não vai ver algo assim exatamente perfeito, mas a orientação vai ser saindo do polo norte e entrando no polo sul. E aí a gente pode perceber também que nos locais mais afastados desse ímã, a quantidade de limalhas de ferro, ela é menor, né? Então, quando a gente joga essas limalhas, elas vão se juntar nas proximidades de onde o campo magnético é mais intenso, que são os polos norte e sul deste ímã. No caso de um ímã em formato de ferradura, a representação, essa parte vermelha, representa o polo norte. A parte azul está representando o polo sul. Então, o que está acontecendo? Nas proximidades dos polos, a concentração de limalhas de ferro vai ser maior. E aí temos, saindo do polo norte, com direção ao polo sul, de um lado e do outro. E no interior também, saindo do polo norte e indo em direção ao polo sul. Campo magnético uniforme. Nós vimos que a densidade das linhas de campo vão mostrar a intensidade do ímã, né, do campo magnético gerado por aquele ímã. Onde as linhas estão mais próximas, o campo é mais intenso. Onde elas estão mais afastadas, o campo é menos intenso. No campo magnético uniforme, as linhas de campo, elas são paralelas e elas são equidistantes. Então, a distância entre elas vai ser a mesma. Isso significa que em qualquer parte deste campo magnético que aqui está representado, a intensidade do campo magnético gerado por esses dois ímãs, né? Temos aqui dois ímãs, polo norte de um ímã virado para o polo sul do outro ímã. Então, o campo está indo de norte para sul. Então, em qualquer ponto nessa parte, onde as linhas de campo são paralelas e equidistantes, a intensidade do campo magnético vai ser a mesma. E onde que a gente conseguiria isso? Se a gente voltar nesta figura anterior, nessa partezinha do ímã em forma de ferradura, nós podemos perceber
que as limálias estão se orientando equidistantes e quase que paralelas. Então, naquele pedaço, eu tenho um campo magnético uniforme. Ah, e no restante? Não, no restante ali não tem. Mas naquela parte eu tenho um campo magnético uniforme. A Terra também é um grande ímã. E por isso nós conseguimos nos orientar devido ao campo magnético terrestre. A Terra tem 2 núcleos. Um núcleo, eles são compostos de níquel e ferro. Então ela tem um núcleo que é sólido e tem um núcleo que é líquido. E correntes elétricas que são geradas nesse movimento de níquel e ferro no núcleo externo da Terra vão gerar um campo magnético. Por isso, a Terra vai ter um polo norte magnético e um polo sul magnético. O polo norte magnético, ele fica próximo ao polo sul geográfico da Terra. O polo sul magnético fica próximo ao polo norte geográfico da Terra. Os eixos norte-sul geográfico e norte-sul magnético, eles não se coincidem. Existe ali uma declinação de aproximadamente 23 graus. Alguns animais, alguns micro-organismos, alguns pássaros se orientam por esse campo magnético terrestre. E esse campo magnético ele vai nos proteger, ele vai evitar que partículas provenientes do Sol acabem com a nossa atmosfera. Então esse campo magnético é uma proteção à nossa atmosfera, ao nosso planeta, né, à nossa casa, e é uma proteção à vida existente na nossa casa. Vimos a bússola. Aqui nós temos uma pequena representação do ímã e do campo magnético. Os ímãs podem ser permanentes ou transitórios. Permanentes, depois de imantado, eles vão continuar imantados. Os transitórios, quando eles saem, eles se afastam do campo magnético, eles perdem as suas propriedades magnéticas. Os ímãs elementares vão se desorganizar. E as substâncias podem ser ferromagnéticas. Os ímãs elementares se orientam facilmente. Paramagnética, os ímãs elementares não se orientam facilmente sob a ação de um campo magnético. E diamagnética, os ímãs elementares se orientam em sentido contrário ao sentido do campo magnético. Então, vai ocorrer uma repulsão. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre campo magnético, sobre domínios magnéticos, linhas de campo, campo magnético terrestre, ímãs permanentes e transitórios, e as propriedades magnéticas dos materiais. Bem, encerramos mais um assunto. Releia seu PET, faça os exercícios, tire as dúvidas com seu professor, bons estudos e até a próxima aula!